Quando Deus olha para o homem e percebe que lhe faltava uma ajudadora, que lhe fosse idônea, ou seja, da mesma espécie, na mesma altura, com o mesmo valor, mas que o completasse. E Deus então cria a mulher do homem. E aí ele disse, olha, quando a mulher é criada, se vê então a plenitude do ser humano. Homem completando a mulher e a mulher completando o homem. E aí ele diz, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher e se tornar os dois uma só carne. Ou seja, Deus estabeleceu a partir dessa criação a família. Eles deveriam crescer e se multiplicar e ter os filhos. Esse foi o começo que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos caminhar uma vida com parceria com alguém. O começo, o tempo ideal para que isso aconteça, a vida amorosa, ela se inicia na adolescência. Aí você pode dizer, puxa vida, pastora, mas é na adolescência? Porque tem gente que quer esticar, né? Não quer deixar nem filho, nem filha se interessar na adolescência, mas a vida amorosa se desperta na adolescência e assim Deus fez. Porque quando o homem e a mulher ela entra na adolescência, começa o quê? A aflorar todos os hormônios que despertam para a sexualidade. Quando Deus criou a mulher, a gente percebe que a época mais fértil da mulher é entre 18 e 25 anos. Antigamente, quando você pesquisava, era essa data que eles davam. Hoje, eles aumentaram um pouco para equilibrar dentro da realidade. Então, eles falam entre 20 e 30 anos. Então, o projeto de Deus, Deus criou para que na adolescência já houvesse compromisso para que a partir de 18, no máximo 20 anos, nós já estivéssemos casadas gerando filhos. E a gente vê que a vida moderna, ela está impondo um ritmo que não foi planejado. Então, a gente tem que segurar um pouco algo que é fora do natural. Essa é a verdade, gente. Hoje, qual é a realidade? A mulher, ela está estudando, então ela termina os estudos, às vezes inicia uma carreira, depois ela vai ter filhos. Vai pensar em casar e vai ter filhos. Então, começa-se mais tarde. Mas não foi assim o planejado por Deus. Começa na adolescência, mas você diz, mas não há maturidade para começar uma vida amorosa na adolescência. Por isso que esses relacionamentos que se começam na adolescência, a gente tem que ser relacionamentos com supervisão. Porque se você segurar o adolescente que está se despertando no amor e não dá oportunidade para ele, isso é uma coisa que você vai impor que não é normal. Isso na minha opinião. Então, você deve supervisionar esse relacionamento para que seja um relacionamento sadio para essa fase da vida. E é um momento de escolha do companheiro. Aí você pode pensar, mas será que nessa fase dá para escolher bem um companheiro? É por isso que é importante vocês, mães, porque ninguém está nessa fase aqui. Então, essa palavra não é para você já passou dessa fase. Então, essa palavra, quando você a recebe, você pode trazer orientação para os seus filhos, para as suas filhas, e também você pode orientar os filhos e netos. Eu comecei a namorar com 13 anos. A Érica começou a namorar com 15 anos. E eu acho assim, quando a Érica começou a namorar, a gente supervisionou o namoro dela com o Ramon. Ela namorou 7 anos e eles se casaram com 22 anos. Então, eu acho que a gente tem que orientar a escolha nessa fase. Converse com seus filhos, com as suas filhas.
converse com os netos, oriente que namoro não é simplesmente para ficar, nem ter momentos de prazer, não é? Sem compromisso, mas precisa se pensar em começar um namoro já pensando no relacionamento. O namoro, ele existe como preparação para um relacionamento futuro. Então, a gente tem que orientar em todos os aspectos. Eu sempre orientei a Érica nesse sentido. Quando ela começou a namorar, eles só namoravam acompanhados, né, com os amigos, com supervisão. Falei sobre vida sexual, orientei, falei o que a Bíblia falava sobre isso, que sexo é para o casamento, que ela deveria esperar, ela, o Ramon, e eles então com consciência obedeceram à orientação que nós demos. Eu comecei a namorar cedo, eu namorei muitos anos um rapaz não cristão. E isso não foi bom, mas graças a Deus, os meus pais, minha mãe está aqui hoje, eles assim não aprovaram esse relacionamento, não por causa da idade, mas por algumas questões que eu não quero citar aqui. E eu insisti na minha adolescência em namorar com esse rapaz, namorei muitos anos, até que eu comecei de fato a buscar a experiência com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus me mostrou que eu não deveria ficar com uma pessoa que não tivesse a mesma fé que eu. E, embora eu tenha namorado muitos anos, é que, daquele tempo, o namoro não é esses namoros de hoje, né? Com tanta liberdade assim. Era um namoro mais regrado. Mas, eu, quando entendi do Espírito Santo que eu deveria obedecer e buscar uma pessoa que tivesse a mesma fé, e também ouvi o conselho dos meus pais, eu rompi aquele relacionamento. E foi muito difícil para mim. Porque eu era apaixonada na época, comecei com 13 anos, estava lá com... A gente separou durante um tempo, mas eu tinha ficado namorando, eu tinha namorado com ele 5 anos. Então, eu tinha sentimentos por ele, mas o Espírito Santo me orientou e eu fiquei firme e foi tão bom. Porque foi nessa fase que eu estava triste e deprimida que eu conheci o Lamartine. E foi demais, gente, porque quando eu decidi obedecer a Deus, tinha uma tia minha muito crente que ela falava para mim assim: o dia que você largar esse rapaz, Deus, você vai ver, Deus vai te dar logo o marido, porque ele não é a pessoa para você. E ela ficava martelando na minha cabeça, minha tia. E o dia que eu entendi isso, no processo do desligamento, foi um momento que eu busquei muito a Deus, porque aí eu falei: Deus, eu não quero mais nenhum namorado. Eu quero um marido. O Senhor não me dê namorado, porque eu não quero mais namorado. Eu quero um marido. E comecei a jejuar. Eu jejuava muito. Eu jejuava tanto. Bom, já estava passando por um pouco de tristeza, emagreci, jejuava, eu fiquei muito magra. O Lamartine, quando me conheceu, foi apresentar para a mãe dele. A mãe dele falou assim: nossa, como ela é magra. Gente, eu pesava uns 15 quilos a menos do que eu peso hoje. Eu estava muito magra. Acho que até mais. Eu só sei que foi nesse momento que eu conheci. Como o segundo tema é casamento, eu já vou começar. Foi nesse momento que eu o conheci. Foi tão interessante que a gente se conheceu num feriado de Páscoa, que eu fui visitar meus avós no interior, e o Lamartine estava lá no interior também, que ele fazia parte de um grupo de evangelismo, e eles estavam fazendo esse trabalho lá no interior, em Viradouro. E a gente se conheceu, a cidade é pequena, eu tinha muita amizade com o pessoal da igreja, o meu irmão estava fazendo 18 anos, o Cássio. Então, a gente fez uma reunião, eu conheci o Lamartine, foi muito interessante, porque quando eu conheci, um pouco antes da festa, da reunião, ele estava passando assim para ir jogar bola com os jovens da igreja e me apresentaram a ele, né?
E a hora que eu o conheci, assim, eu olhei para as pernas dele. Ele estava de shorts. E eu sempre gostei de homem de perna grossa. A hora que eu olhei para aquelas pernas, eu falei, que pernas? Eu não sei o que você viu no seu companheiro, mas alguma coisa a gente vê que se atrai, né? Eu brinco com ele sobre isso. E até hoje ele tem as pernas bem grossas, assim, mesmo com a idade, não perdeu a musculatura. Mas, assim, nesse processo a gente se tornou amigo, nós nos tornamos amigos. E ele começou a me ajudar, então ele não sabia se eu estava interessada nele ou se Deus o tinha colocado na minha vida para me ajudar naquela fase. Então a gente ficou conversando 6 meses antes de começarmos a namorar. Aí Deus foi preparando, né, o namoro, e eu orava a Deus, falava, Deus, eu não quero namorar com ninguém mais, eu quero que o Senhor me dê um marido. E quando o Lamartine apareceu na minha vida, um homem, ele era recém-convertido, era seminarista, um moço crente, que eu nunca tinha visto igual, um moço tão crente, ele começou a me ensinar a ser crente. Eu que tinha nascido na igreja, fui aprender a ser crente com ele. Porque eu li horóscopo, gente, todo dia. Não ficava sem ler horóscopo. Aí ele começou assim, Lilian, que negócio é esse de ler horóscopo? E esse negócio de colar nas provas, e ele começou a falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e eu fui caminhando, né, fui aprendendo com ele. E ele se converteu para valer, então ele foi me ensinando. Eu fui criada na igreja, mas na igreja batista, uma igreja batista tradicional, a gente tinha várias concessões, assim, né? Então, ele foi me ensinando a ser mais crente mesmo. Mas eu pedi a Deus, falei, Deus, o Senhor não deixa ele me pedir em namoro, se não for para ele ser meu marido. E aí depois ele se interessou, me pediu em namoro, a gente começou a namorar, e agora no segundo ponto, como chegamos ao casamento. Quando a gente começou a namorar, logo os primeiros meses, ele era muito apaixonado, mas eu ainda tinha as minhas reservas. E quando no carnaval, ele viajou para fazer evangelismo no sul, com os Vencedores por Cristo. Eles ficaram um mês viajando e eu fui para um acampamento. E lá naquele acampamento, o tema era Princípios da Vida Cristã. E o Espírito Santo falou naquele acampamento, Deus falou comigo, eu não te dei um namorado, eu te dei um marido, como você pediu, ele vai ser seu marido. E a gente estava namorando há 2 meses e Deus confirmou que ele ia ser meu marido. E então a gente começou a se preparar. Quando ele voltou, ele ficou muito decepcionado comigo, porque nesse mês que ele ficou fora, eu não dei atenção a ele. Ele me escrevia uma carta quase por dia. E eu não respondi, acho que uma vez, assim, uma carta muito fria. Aí ele chegou e falou assim, acho que eu vou terminar com ela, porque eu estou apaixonada e ela não, né? E eu só sei que depois, quando ele chegou e ele começou a iniciar uma conversa como se não ia dar certo, eu falei, não, vai dar certo sim, porque Deus me falou que você é o meu marido. Aí ele falou, quê? Com aquela frieza toda, agora fala que vai casar comigo. Mas assim foi.